Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essa história com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui com muita dedicação, suor, sangue. Claro, muita preparação, com um pouquinho de sorte, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. E hoje eu estou aqui com a Naira, natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, carioca da gema, que decidiu largar a praia e vir pro frio. É. Bem-vinda, Naira. Bem-vindo, Thiago. A gente se conhecia virtualmente já por um bom tempo, né? Anos. Sempre trocamos figurinhas no WhatsApp, ideias de negócios, e hoje eu vou ter a oportunidade de te conhecer. Sim, sim. E vocês também. Estou muito empolgado. Naira, conta um pouquinho pra mim. Você cresceu mesmo em Volta Redonda, no Rio de Janeiro? Você nasceu e cresceu ali? Sim, nasci e cresci ali. Eu falo que eu não sou carioca da gema, né? Porque eu não falo mesmo. Então, eu percebi isso, eu não tenho sotaque, então eu falo que eu não sou da gema, mas eu sou do estado do Rio. Volta Redonda é interior do Rio. Eu mudei para a cidade do Rio, eu já tinha 18 anos. Então, mesmo eu tendo morado lá por 6, eu não peguei o sotaque. Ah, e aí você nasceu em Volta Redonda, cresceu em Volta Redonda. Sim. Tem mais irmãos? Não, filha única. Filha única. Ah. E aí quando você saiu do interior, você foi pra capital, você foi pra estudar? Como que foi a ideia? Foi a trabalho? Fui a trabalho. Ok. Fui a trabalho. Eu coloquei uns currículos debaixo do braço. Na época eu já trabalhava como vendedora de shopping, né? Então você já tem o sangue de vendas, então, na veia. Já. E aí eu fui visitar uma amiga no Rio de Janeiro, passear. Eu falei, vou distribuir uns currículos. Só que como era muito perto do Natal, e as lojas de shopping lá são muito aquecidas as vendas na época de Natal, eu distribuí o currículo num sábado e a moça falou, vem segunda. E eu não voltei mais para Volta Redonda. Uau. E seus pais, que a filha única, falou, e agora? Pois é, na verdade, eu fui criada pela minha tia-avó, né? E como eu sempre tive vontade de sair de casa, de ser independente, talvez seja uma coisa que ela já estava esperando, mas talvez não tão cedo, porque eu tinha 18 anos e 6 meses, eu era realmente bem nova. Você não precisou nem de emancipação, como fala em português? Emancipation. You just left. É. E aí eu voltei, acho que uns 3 meses depois, para pegar algumas roupas. Sim. Eu peguei algumas economias, fui comprando coisas, roupas que eu precisava, aluguei um apartamento. Na época, na verdade, a gente dividia com algumas outras pessoas. Eu era a única brasileira do apartamento, inclusive. Que legal. Eu já tive esse contato com pessoas de outros países, então tinha uma pessoa da Suíça, outra da França, tinha um americano, um senhor. Sim. E a gente alugava igual aqui o quarto, né? Então, aluguei esse quarto, era em Copacabana, e trabalhava andando do meu apartamento numa loja de sapato. Que legal. E aí foi assim que começou a carreira. Sim, eu fiquei lá por muitos anos, até eu sair da área de shopping. Quando você fala muitos anos, você começou a fazer muitos faculdade? anos foram 6 anos. 6 anos. Acho que os primeiros 3 anos, talvez até um pouco menos, eu trabalhei 100% em loja de shopping. De onde que veio essa ideia de engenharia? Então, porque depois de ter trabalhado na loja de shopping, eu fui trabalhar numa escola de inglês, onde eu tive muito contato com engenheiro. Certo. Então, era muito comum um engenheiro, principalmente numa capital, ter necessidade de falar inglês. Certo. Então, eu fiz um network com engenheiros, então eu conheci engenheiros civis, engenheiros mecânicos. Petrolíficos. Sim, muitos petrolíficos, porque era perto da Petrobras, a escola. Então, eu comecei a estudar inglês ali. Confesso que não aprendi muito, aprendi bem o básico. Verbo to be, know what I mean, né? Sim, só aquela coisa do verbo to be, bem pouquinho. Tinha muito mais facilidade em leitura escrita do que como a maioria na comunicação, mas aprendi alguma coisa. Sim. E fiz esse network com esses engenheiros. Então, quando eu decidi fazer faculdade, porque com 18 anos eu não sabia o que eu queria fazer. E ainda bem que eu não fiz faculdade naquela época, porque eu nunca teria escolhido engenharia. Eu era péssima em matemática. Uau. Então, assim, as pessoas acham, nossa, você devia ser muito inteligente em matemática. Não, eu fiquei muito inteligente em matemática de tanto que eu estudei.
Ótimo ponto, gente. Presta atenção no que ela acabou de falar aí agora. Ela se dedicou o suficiente para desenvolver a capacidade de se tornar boa em algo que ela cresceu com uma crença que ela não tinha capacidade. Sim. Ou seja, todo mundo é capaz, né, Nari? Todo mundo é capaz. Eu falava isso porque eu passei a dar aula de matemática e de física. E os alunos que tinham dificuldade, porque eu dava aula particular, eu contava a minha história e falava, olha, eu tirava nota para passar. Eu era muito ruim. Mas porque eu não conseguia, na minha adolescência, ter foco para estudar. Eu tinha a cabeça de um adolescente que era disperso. Então, quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu precisei daquela matemática do ensino fundamental. E eu lembro que eu fui com vergonha na biblioteca. Eu falei, você tem uns livros? Ela, que livro? Uns livrinhos de matemática. Ela, quais? Ela apontou a fileira do ensino superior. Eu falei, não. Assim, fundamental, de repente. E aí eu fui cobrir, eu lá com vergonha, eu cobri com a minha bolsa os livros e fui para casa com aqueles livros para eu poder estudar desde lá de trás. Eu completamente entendo, eu fiz a mesma coisa. Do zero. Só que eu falei assim, não, eu não posso reprovar, eu pago minha faculdade, é muito caro. E eu vou conseguir aprender isso daqui. Então, eu passava muitas horas estudando. Aprendendo álgebra, geometria, Sim, o básico para encaixar. Para quando eu chegasse na faculdade, eu conseguisse entender o que o professor estava falando. Porque muita gente não tem problema com derivativo integral, eles não têm a base. Sim, e fora que álgebra, eu tinha terminado o ensino médio com 18 e eu estava entrando na faculdade, se não me engano, com 23 para 24. Muita gente pensa que às vezes com 23 ou 24 é tarde, né? Eu achava na época. Eu voltei a estudar aos 23 também, eu formei aos 27. Mas eu acho que a gente foi valoriza muito bom. muito mais. Muito mais. Valoriza muito mais. Muito mais. Eu estava ali 100% focada no que eu queria. Eu fui conhecer o que a gente chama de pé sujo, né? Que é aquele barzinho, geralmente, que tem perto da faculdade. Quase no último ano da faculdade. Sim. Porque eu era muito focada. Tinha que gerar resultado. Não tinha opção. Não tinha opção. Aí você trabalhava em vendas ainda e fazia faculdade? Como não, que foi? Aí eu voltei para Volta Redonda, porque era muito difícil no Rio de Janeiro, com o custo de vida, você pagar uma faculdade. Certo. Então, essa escola de inglês abriu uma franquia em Volta Redonda, eu pedi transferência para lá. Uau. E aí lá, com o meu salário, eu consegui conciliar a faculdade. Só que o setor de venda, ele demanda muito tempo, muita dedicação e aquilo começou a conflitar com a minha faculdade. E eu tive que abrir mão de um salário que até era bom, para eu poder trabalhar alguma outra coisa que me permitisse fazer a faculdade. Foi aí que quando eu comecei a dar aula. Que eu já tinha um tempinho, comecei a dar aula. 6 meses. É porque eu não paro de estudar. Eu sou aquela pessoa que quando eu pego, eu vou quase até... que agora eu aprendi, agora eu vou parar. E aí, nessa de já ter uma noção muito boa da matemática do ensino fundamental, do ensino médio, tendo introdução ao cálculo e cálculo 1 na faculdade, eu já comecei a dar aula para complementar aquela renda que eu não tinha. Certo. E aí eu dava aula, vendia maquiagem, fazia Aí você começou a dar aula de cálculo, coisas. já começou a dar aula de matemática? Matemática, física e tudo que aparecia eu já fazia até eu conseguir meu primeiro. A menina vendedora de sapato virou a chave e falou, peraí... Sim, foi uma coisa assim, da água pro vinho. Sim. Muito diferente você trabalhar numa área de venda, você lida com pessoas, para você ir para uma área de exatas, que você lida com números. Sim. Né? Sim. É bem diferente. Então, essa fase durou mais ou menos um ano e meio, e depois eu fui trabalhar já na área desde essa época. E em qual tipo de engenharia que você formou? Boa pergunta. Eu tinha muito tempo que eu não estava na escola, né? Então, tinha 2 tipos de engenharia na minha cidade, que era engenharia de produção e engenharia civil. Como eu achava que eu não ia passar, né? Eu pensei, vou fazer a engenharia de produção, que era acho que 20 por vaga, que a civil na época estava bombando. Sim. Então, era tipo 30, 35 Naquela por época vaga. era pré-copa. Sim, era pré-copa. Então, era 35 por vaga. Eu falei, não, eu vou fazer a produção, porque falaram para mim que os 2 primeiros anos era a mesma coisa. Eu falei, então, eu vou tentar onde tem menos, porque eu tinha essa deficiência já em matemática e eu achava que eu não ia passar. Consegui passar, até com uma colocação não tão ruim, fiquei surpresa e comecei a faculdade. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo engenharia de produção. Que legal. E aí eu descobri que não era a mesma grade. Não. Quando eu resolvi trocar, eu tive que começar quase que tudo do zero. Então, desses 2 anos Sério? e meio, sim, eu aproveitei 6 meses
e tive que começar tudo zero. Então, eu realmente passei muitos anos na faculdade, porque o que eu queria era civil. Aí você quase saiu, foi com doutorado. Sim, eu fiquei 7 anos. 7 anos. Na dava pra faculdade. ter feito no... Que eu só consegui economizar 6 meses. Mas o bom é que engenharia de produção, o fundamento dos 2 primeiros anos é muito úteis também, né? A Sim, base. todos os dois. É que a matemática da engenharia de produção, ela é muito mais leve. Sim. Ela tem um outro foco. Ela tem outro foco, logaritmo, Mais para administração, Isso. controle de material, de produção. Correto. Então, não é o mesmo foco de um cálculo. maximização, minimização de coisas. Sim, não é o mesmo foco da engenharia civil. Por isso que eu tive que voltar, porque não era o mesmo nome. Sim. Mas a grade da engenharia civil era muito mais profunda, era muito mais intensa, então eu não consegui aproveitar. Na era brasileira não desiste, foi lá e mudou. Não, mudei. E aí você ficou mais 3 anos e meio ainda. Então, aí eu consegui aproveitar só 6 meses. Uhum. E eu tive que estudar mais 4 anos Mais e meio. 4 anos e meio ainda. Mais 4 anos e meio. Então, o total que eu passei na faculdade foram 7 anos. Por essa escolha que eu acho hoje que não foi muito sábia. Porém, foi a coisa que me ajudou ali na matemática. Assim, não era um curso... Te preparou para engenharia civil depois. Sim, porque, gente, quem é engenheiro sabe. A engenharia civil entrou, na época, 180 alunos. Formamos 23 ou 24, alguma coisa assim. Então, é muito mais difícil do que a engenharia E tem de aqueles produção. que formam que nunca praticam, né? Eu tinha uma amiga na universidade que o professor falava pra ela, falou assim, o que você vai fazer depois que você terminar, né? Você tá chegando no fim do ano agora, você vai formar? Qual que são os seus planos? Ela vai pra indústria financeira. Eu falei, ainda bem. Faz muito bem. Você não deve construir nada. Tadinha. Não, mas as notas dela eram muito ruins. Sério? Pois é, eu tenho só, do meu grupo mais próximo, só 2 engenheiras que estão atuando. Realmente, depois que a gente se formou, ninguém mais atua na engenharia, foram fazer outras coisas. E a engenharia, realmente, como ela dá muito conhecimento em matemática, dá para ir para a área financeira, dá para ir para outras áreas com facilidade. E aí tá, você formou em engenharia civil, foi atuar na sua área. Aí agora você falou assim, chutou o pau na barraca e falou, vou pra minha área. Sim. O Brasil tava bombando nessa época. Tava, eu já consegui trabalho Copa, logo no chegando início. no Rio, tudo atrasado. Tava. Eu trabalhei primeiro na CCR Nova Dutra, com um trabalho de assistente de engenharia civil. Uhum. E depois que eu saí de lá, eu comecei a trabalhar em obras que tinham indiretamente alguma relação ali com a Copa, alguma coisa assim. Só que, infelizmente, quando estava perto da minha formatura, porque eu acabei ficando muitos anos, né? E aí, perto da minha formatura, já estava na Operação Lava Jato. Sim. Essa Operação Lava Jato fechou muitas construtoras e de cima Principalmente do Rio, né? para baixo. Sim. Foi aquele efeito dominó. Uhum. Eu cheguei a trabalhar Mas fica tranquila, vai voltar agora em breve. Vai voltar. Inclusive, eu já comprei até a passagem para o Brasil para trabalhar nas obras. Mas, infelizmente, eu fechei 4 construtoras na época com essa operação. De você ver, às vezes, os chefes, que eram os engenheiros, terem que sair escondido, fugido, porque a Polícia Federal estava chegando e a gente ficar para trás, né? Porque a gente ainda não era engenheiro, a gente era só os assistentes. Então, quem que estava ali preocupando com os estagiários, né? O estagiário ficou lá dentro do container, olhando para a cara do outro, pensando, gente, o que está acontecendo? Cadê a galera? Né? Também não tive experiência de trabalhar com brasileiro nessa época. Meu container, só eu falava português. Eram todos espanhóis, os engenheiros. Então, acho que o meu contato com o imigrante foi bem cedo. E aí você foi desenvolvendo esse lado e um dia você conheceu um mineiro ou foi um gringo? Que você decidiu vir para Boston? De onde veio essa ideia? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Depois que eu vi que eu ia só conseguir pendurar meu diploma na parede, essa era a minha realidade, eu não estava conseguindo outro trabalho, eu já tinha uma grana legal guardada, e eu pensei assim, bom, ou eu vou ficar aqui e arriscar sorte, tentar ver, e aí eu posso ficar sem essa grana, porque eu estou sem trabalhar, ou eu vou ressuscitar o meu sonho de adolescente, que é migrar. Então você sempre já teve esse sonhozinho ali. Eu trabalhava vendendo sapato pensando em Londres. Que isso. Porque, mas você queria ir para Londres? Sim, eu tinha uma amiga que morava lá, então era uma referência. Eu acho que
a gente acaba escolhendo muito por essas situações. Não faz pesquisa, né? Não faz pesquisa. Naquela época não tinha também muita internet. Não tinha youtuber, né? Mostrando o preço das coisas no Walmart. Olha, eu entregando a minha idade. Naquela época não tinha muita internet. Não tinha youtuber mostrando o preço das coisas na internet. Não tinha youtuber mostrando o preço das coisas na internet. Então eu não sabia que Londres só chovia, que era frio. Não sabia de nada. Tinha uma amiga... Chega a ser pior que Boston, né? Acho que sim. Eu já fui lá, já conheci. Pergunta pra produção aí, que a produção tem experiência, morou em London aí. Então, realmente é um lugar que, para brasileiro, deve ser muito mais difícil de se adaptar do que Massachusetts. Desde aquela época eu prefiro a Nova Inglaterra. Inglaterra velha tá por fora. Também acho. E aí você teve esse sonho, você já tinha visto, como que foi? Você decidiu vir, chegou e falou pra tia-avó, e falou, tia-avó, agora eu tô mudando pra mais longe um pouquinho? Como que foi? Sim. Eu acho que a minha família, mais uma vez, não ficou surpresa. Eu sempre fui muito atirada, gostava de experimentar coisas novas, de ir para cidades novas. Eu era uma criança que lia Você S.A., entendeu? Então, eu queria ser executiva, eu queria ir para cidade grande. Volta Redonda é uma cidade, apesar de muito industrial, ainda desenvolvida comparada às outras, é uma cidade no interior. Era muito pequeno para Naira. Sim, eu não conseguia me ver ali, né? Então, quando eu falei que eu ia embora, eu pensei que eles iam surtar. Mas ontem todo mundo falou assim, isso, vai mesmo, vai atrás do seu sonho. E aí eu pensei, bom, ainda bem, né? Porque aí pelo menos agora eu vou com mais paz no coração. Sim. Comprei a passagem, na verdade a gente tira o visto, faz todo aquele processo, consegui o visto, comprei a passagem e vim pra cá. E você chegou quando? Cheguei em março, final de março de 2017. Chegou na época boa, no final da neve. Estrategicamente no final da neve. E se você fez pesquisa? Sim, já tinha internet nessa época. Nessa época já tinha internet. já tinha alguns youtubers bombando. Já tinha muito youtuber falando dos Estados Unidos, então eu pesquisei e vim no final do inverno. Inteligente. Então, gente, tá, deixa a dica aí, né? Se você for vir pra Nova Inglaterra, vem no final do inverno, tá? Não vem no verão, aprende com a Naira aí. Um dos fatores que leva o imigrante a não passar frio no inverno é não chegar no inverno. Não chegar no inverno. Porque qualquer vento aqui, em 10 graus, você sente muito mais frio de qualquer inverno rigoroso no Brasil. E como? E aí, quando você chegou na terra do tio Sam, seu primeiro emprego foi o quê? Pois é, gente. Acredite se quiser, todo mundo acha que eu nasci engenheira aqui nessa terra. Não nasci. Eu fui pra faxina. Como todo mundo que chega, vai naquele ritmo. Não, a mulher vai pra faxina, o homem vai para construção. Só que, por coincidência, eu fui para uma faxina na construção. Que legal. Sim. E aí era um prédio que estavam construindo ainda, então ele estava metade pronto e outra metade ainda estava em construção. Então, eu vivia dando umas fugidas para ir lá dar uma olhada nas vigas e ficar olhando a obra, porque eu achava muito interessante estar ali dentro, né? Mesmo que limpando. Acho que você e minha mãe tem alguma coisa em comum, hein? É porque, tipo, tem mulher que gosta de comprar diamante, tem mulher que gosta de comprar sapato. Minha mãe gosta da Home Depot. Ela vai lá, fica olhando os materiais. É a loja preferida dela, né? Pois é, com certeza. Vamos olhar a viga ali. Adoro uma viga. Pois é, eu adorava ver essas coisas. Eu não sou muito detalhista. Eu gostava da engenharia exatamente porque era a parte mais bruta. Certo. Era parte da estrutura. Eu gostava da imponência, daquela sustentação. Eu não sou tão apegada à parte dos detalhes. Tanto é que a minha equipe, a gente vai falar sobre isso, ela é majoritariamente arquitetura. As meninas são arquitetas. Bom, e aí, eu lembro de uma história muito interessante, de uma parte muito interessante dessa etapa, é que dividiram a equipe em 2, e a minha equipe ficou, na verdade, que era só eu, né, eram 3 pessoas e cada uma foi para uma parte. Eu ficava de frente para os containers dos engenheiros. Então, eram aqueles vidros bem grandes. Eu limpava todos eles, olhando os engenheiros trabalhar. O que esse pessoal tá fazendo aqui? E aquilo me dava uma crise existencial muito grande. Porque eu olhava ali e eu falei, gente, acho que eu nunca mais vou sentar numa mesa e trabalhar, né, com engenharia. Eu até fico um pouco emocionada porque foi uma fase, assim, que eu achava que eu ia ter rasgado meu diploma mesmo, todo aquele 7 anos. Muita gente fala isso, né, Naira? E é errado. Sim, é errado, porque foram 7 anos de estudo, eu tinha muito conhecimento na minha cabeça, eu entendi o que estava acontecendo, né? Quando o engenheiro veio falar comigo, eu tinha um pouquinho de inglês, e eu falei que eu era engenheiro, ele falou, como assim? Você está aqui, você é engenheiro? Eu não entendi. E aquilo ali me dava uma autorreflexão
eu já nem sentia mais meus braços. A gente trabalhava em torno de 10, 12 horas, né? E a limpeza de construção é muito pesada. É pesada. Mas aquilo eu olhei e eu lembro até hoje que quando eu fiz essa virada de chave, né? E quando que aconteceu isso? Que você veio e falou assim, eu posso? Porque, olha, eu não dava conta de trabalhar e achar tão fácil igual as mulheres falavam que era. Não é nem fácil, não era prazeroso. Sim. Tem gente que tem o prazer de fazer. Sim, eu não era uma coisa que eu falava, gente, se eu tiver que fazer isso aqui, eu acho que pela primeira vez eu vou roer a corda. Eu sempre fui muito forte, muito persistente, mas eu acho que o meu corpo, minha estrutura física... Não é pra mim. Não aguentava. Não. E que bom que não foi pra mim. Eu descobri a mesma coisa, viu, na obra. Eu fui orelha seca por meio-dia. Aí você descobriu isso aqui não Falei, é eu tenho que mim. voltar a estudar, não dá certo não. Falei, não é pra mim. Exatamente, Thiago. Você fala assim, não, isso daqui não dá pra mim. É, uma história que... hoje é sobre você, mas eu tinha um amigo que a gente malhava aí e ele não conseguia levantar, né, as placas de peso. E o cara era forte. Eu falei, cara, como é que você não consegue? Ele falou, vem trabalhar comigo um dia então. Fui trabalhar com um cara e tinha que carregar, sabe as paredes de Walmart? Sei. Então, andar no andaime e carregar aqueles baldes de concreto. Cara, foi meio-dia eu pedi demissão. Falei, não vou. Não é ruim. Não é pra mim. Então, assim, claro que tem pessoas com uma estrutura física, emocional... Eu admiro muito, respeito muito. Nossa, tenho um carinho enorme, porque eu sei o tanto que não é assim, fácil. Sim, exatamente. Por eu ter passado por isso, eu sei que não é fácil. É. Só que, por um lado, foi bom. Porque quando eu vi que eu não ia dar conta daquilo ali e que existia grandes chances de eu 6 meses depois estar voltando pro Brasil e abortando a missão... Sim. Alguém falou que eu era engenheira, né, formada no Brasil, para uma pessoa da igreja que eu frequentava na época, e essa pessoa precisava muito de ajuda. Sim. Como a gente conversou, tipo, orçamento, planejamento de obra, trabalhar no Excel. Ele tinha uma máquina caríssima que ele trouxe da Itália para fazer moldings e cortar. Ele não conseguia operar aquela máquina, porque era o AutoCAD, né? E aí foi quando me indicaram para ele. Era para ganhar muito pouco. Mas eu falei, eu aceito. Mas, claro. Eu aceito pelo aprendizado. Eu faço jejum, mas eu vou lá. Aí fui. Livro de sopa de lata, mas eu vou. Exato. Miojo. Não importa. Fala com ele que eu topo. E fui. Lá eu tive contato com as plantas, com os projetos, porque ele recebia esses projetos dos profissionais de engenharia, de arquitetura, para poder fazer os moldings. Sim. E ali eu começava a olhar, a fazer os orçamentos em cima daquilo. Então eu ficava muito tempo debruçada em projeto. De forma direta ou indireta, eu acabei aprendendo a mecânica daquele projeto. E, assim, a diferença do projeto do Brasil para o projeto daqui é que aquele ele tem mais descrições do que tem que ser feito. Ele tem mais detalhes, né? O projeto do Brasil ele costuma ser mais sucinto nesse ponto. Então, eu pensei... Ele vai com a ginga brasileira. Não é? Ele vai naquele jeitinho... A gente acerta no reboco, não é assim? Mais ou menos isso. A gente acerta ali no reboco. Já aqui é muito detalhe, segue muito código, não tem muito para onde correr, então o arquiteto ou o engenheiro tem que detalhar muita planta. Mas não foi uma experiência muito longa. Eu fiquei 2 meses, talvez até menos, por circunstâncias da empresa. Eu tive que sair também. Só que ali eu falei, eu não posso voltar para faxina. E aí foi a mesma coisa que aconteceu com você. Eu falei, eu vou estudar. Mas eu vou estudar até cansar. Como eu já tive a experiência da matemática, eu falei, eu vou aplicar a mesma técnica. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, e isso daqui tem que entrar na minha cabeça. Quando eu achava difícil, eu fechava o olho, lembrava da faxina. Eu falei assim, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu estudo e viro essa chave, ou eu vou ter que aceitar... E abortar a missão. E abortar a missão. E eu estudei... Gostei dessa. Até cansar. Até cansada eu estudava, mas... Sim. Eu estudei até eu conseguir o êxito que eu precisava para poder... E foi aqui que virou a chave. Eu acho que um fator muito importante, a gente quase não cobre isso aqui, mas o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam é educação, foi o que ela falou aqui. Sim. Estudar incansavelmente. Mas o outro fator é você saber o que você não quer. Tá claro para você o que você não quer? Tá muito claro isso para você, porque a partir do momento que você elimina o que você não quer, o caminho fica fácil, não fica, né? Fica. Isso é uma coisa que eu vejo que é um diferencial que eu e outras pessoas temos, que é a pessoa saber desde o início o que quer. Eu não sei o que eu quero ainda, mas eu sei o que eu não quero.
Sim, já é muita coisa. Eu vivo e falo muito isso pro pessoal, elimina. Já Descobre é muita o que coisa. você não quer. Sim. Certo? Então, assim, eu acho que essa é a parte, porque às vezes você fala pra pessoa, você sabe o que você quer fazer? Eu falo, cara, nunca foi aquela criança que nasce com aquele dom e fala assim, eu quero ser advogado pra mim ser um juiz. Não tinha isso. Quero ser médico. Cara, odeio sangue, não é pra mim. E aí, eu sou bom de quê? Eu era gandula, não prestava pra jogar bola, então esporte esquece, já não dava certo. Era vendas. E aí, que pai e mãe que sonha de ter um filho vendedor? Pois é. Hã? No Brasil, eu acho que O pai acordou e falou assim, olha que meu filho acabou de nascer, que lindo, vai ser um vendedor um dia. Que pai que já falou isso? Nunca, né? se existe, eu não conheço. Se existe, eu não conheço, mas é isso. Eu acho que você saber o que você não quer, e foi descobrindo. Falei, cara, eu não quero ser isso, não quero ser aquilo, e até chegar ao ponto que fala assim, ok, tá aqui, ó. Tá dentro do padrão com o meu perfil que eu quero fazer. E acho que é bem o seu, né? Você tinha essa Sim. paixão pelo material, pela parte estrutural, e você falou assim, cara, eu quero botar isso em aplicação. Sim, eu já sabia duas coisas muito importantes, que eu não queria voltar, eu queria fazer minha vida aqui. Então, eu não vim com a ideia de que eu ia passar 5 anos, mandar meu dinheiro pro Brasil e voltar para viver minha vida no Brasil. Então, esse era um ponto, por isso que eu quis salvar... Pra fazenda lá no interior, umas vaquinhas, Exato, voltar, as vaquinhas. não? Não, nunca quis. Nunca quis. Eu queria realmente ficar aqui, fazer minha vida aqui. Sim. E aí, eu fui no foco de que se eu tivesse que ficar, então eu ia ter que estudar, porque eu não ia conseguir me manter naquele plano, trabalhando na faxina. E aí eu caí pra dentro pra estudar. Fiquei estudando. Nessa época, como eu já não estava trabalhando com essa empresa, eu comecei novamente a fazer o que eu fazia na época da faculdade, dar aula. Certo. Então, os construtores, eles precisavam muito de alguém que ensinasse a mexer no Excel, ensinasse a fazer uma planilha de orçamento, a fazer um contrato, a fazer qualquer coisa ligada a essa parte, que para mim era muito simples fazer esse tipo de coisa, mas para eles era uma coisa muito difícil. Sim, é muito complexo. Então, ou eu fazia, ou eu ensinava a fazer. Até para quem até para quem tem bacharelado, que não tem experiência com Excel, é uma coisa que uma coisa foreign, né? Uma coisa alienígena. Sim, sim. E é uma ferramenta muito importante. Muito boa. Muito boa. Então, eu usei durante muitos anos, na época que eu trabalhei nas empresas lá no Brasil. Então, eu tinha uma facilidade. E, às vezes, eles não precisavam de nada muito complexo. Era uma coisa assim, uma fórmula de multiplicar, somar, subtrair. Era algo simples. Básico. Sim. E aí você começou a atuar nessa área. E como que foi o começo? Você já tinha aprendido inglês? Você começou a fazer propaganda? Como é que você achava cliente? Sim. Como que você abriu a empresa? Como é que você começou? Sim, eu comecei fazendo essas aulas e nessas aulas eu comecei a ter mais contato com o profissional da área de construção. E aí, ele sabendo que eu era formada, uma pessoa falou assim, olha, eu tô precisando de um projeto. Eu falei, eu não sei fazer projeto aqui. Não, tenta, não tô conseguindo ninguém. Adoro. Tô conseguindo ninguém, o risco é meu. Eu falei, então tá bom, me passa o projeto, eu vou lá, vou ver e vou fazer o meu melhor. Eu lembro que era um projeto super simples, de um basement, nada demais. Hoje a gente faz isso com pouquíssimos dias. Sim. Na época eu levei mais de um mês para desenvolver o projeto. E todo dia ali em cima, estudando, aquela loucura, passava dia e noite. Eu falei, não, esse projeto tem que sair. Era meu aluguel, aquele projeto na época, né? Falei, se não sair, eu não pago meu aluguel. E aí eu fiz. Depois que o projeto ficou pronto, e aí ele foi para a prefeitura, ele passou. Uau. Aí eu falei, opa. Essa confiança... Aí eu falei, pronto, agora ninguém me tira mais desse negócio. Agora eu vou aprender cada vez mais, porque era um projeto realmente muito simples. Aí eu falei assim, agora eu quero fazer outros projetos um pouco mais complexos que precisam de mais conhecimento. E aí eu continuei estudando. Cada projeto era um estudo. Todo projeto que eu pegava, eu tinha que fazer ele estudando. E eu me matava de estudar. Então, eu tinha aquele projeto como minha salvação. Seu porquinho da Índia. Exato. Não tinha como dar errado aquilo ali pra mim.
Então, Era um teste, mas um teste que tinha que dar muito certo. Muito certo. E eu vi a oportunidade que eu tinha... A demanda. A demanda, as pessoas não falavam inglês. Então, se eu aprimorasse meu Elas inglês... falam hoje? Hã? Elas falam hoje? Continuam não falando, que é uma coisa assim, gente, incrível. Pasmem. Não falam inglês. Construtor, manda bem e toca, né? Uma admiração enorme que eu tenho. Conseguem aprender tudo de uma maneira sem sensacional. falar inglês. É. Sem You know what I mean? Que desgrama de araminha esse que você tá falando, mas mim tá aqui, mas mim quer tá lá, e o negócio vai embora. É desse jeito. Então, era uma coisa que me chocava e que também me motivou. Uhum. Porque eu falei, se ele pode, eu também posso. Sim. Se ele aprendeu a construção, às vezes, cara, o ensino fundamental. Sim. Cara, Os veio... que eu admiro, que eu mais admiro são esses. É incrível! O cara tem uma 5ª série, tá botando pra quebrar. Minha avó é assim. O cara Só que ganha minha avó- milhões. Minha avó um fala negócio... de margem de lucro como se ela tivesse feito faculdade. Às vezes você vai explicar isso pra um ser humano aí que fez faculdade, ele não entende. Sim. De margem. Sim. Então, quando eu olhei como que os brasileiros têm força na construção civil, como que os brasileiros tinham tantas limitações e mesmo assim eles venciam, eu falei, cara, eu tenho muito mais conhecimento com background, eu vou ter que conseguir também, eu vou ser capaz de conseguir também, é só me dedicar, é uma questão de tempo. Então, eu vi ali uma motivação naquelas Sim. pessoas, aquelas pessoas me motivaram, embora elas tivessem limitações, elas não sabem, mas elas me motivavam. Sim. Porque ali elas faziam projetos, elas desenvolviam, abriam uma empresa, desenvolviam uma equipe e tudo mais. Quando você viu, o cara tinha 50 funcionários, fazia 2 milhões por ano, e ele falava, moça, eu não sei falar inglês. É. A senhora vai comigo? Eu falava, vou. E na época, meu inglês não era tão bom, mas era muito melhor do que o dele. Sim. Então, assim, tanto eu quanto ele tinha essa dificuldade do inglês. Só que como eu era mais, talvez, dedicada a essa questão do estudo, eu fiz aula e tudo mais, eu consegui aprender mais rápido, de repente, Acelera. que ele só lá no dia a dia ali. Na verdade, você sabe qual que é o diferencial de um chefe Michelin com estrelas e um cozinheiro? Não. O chefe Michelin, ele aprende uma técnica nova todos os dias. O cozinheiro, ele faz a mesma coisa todos os dias. Sim, Isso é o diferencial. Um chefe Michelin, ele literalmente, todos os dias ele está aprendendo uma técnica nova, ele está aplicando, ele está tendo conhecimento. E eu sou testemunha de ver muito isso, né? Às vezes a gente fica muito confortável em fazer a mesma coisa todos os dias e não melhorar. E não aprender um código novo. Pois é, eu odeio. É. Eu adoro. Eu escolhi a engenharia exatamente porque ela era nessa pegada de toda hora você tem que estar se aperfeiçoando, estudando coisas novas. Força de E material, ela é evolução. ela é muito desafiadora, então eu adoro isso. É. E aí, quando eu vinha para cá e tinha cada projeto a sua característica, cada projeto você tinha que olhar uma parte do código diferente. Completamente diferente. Então, aquilo ali... É que não é igual no Brasil, né? Que você vai lá e faz. Não, aqui você tem que seguir tudo. E é muito código. E muda todos os anos. E muda. Quando você acha que você aprendeu tudo, vem lá e lança um novo. Eu lembro de um projeto de construção que a gente fez que o inspetor falou o seguinte. Eu falei, olha, o código tá aqui. Ele falou, então, deixa eu te explicar uma coisa, filho. O código é café. O inspetor, ele é o sabor do café. Então o código ele é o código normal do país inteiro, mas a interpretação dele é o sabor, e meu sabor é esse aqui, você vai fazer assim ou eu não aprovo. Desse jeito. Você tem que dançar conforme a música. Bem isso. Bem isso. E tem que manter a autoconfiança, porque eles desafiam você o tempo todo. Sim, parece que é um vou falar palavrão aqui agora, mas é um jogo de sacanear o cérebro da gente às vezes, né? Mas me conta aqui, aí tá. Aí você pegou o bico aqui, deu certo, pagou o aluguel. Paguei o aluguel. E depois? Aí depois eu falei, agora eu vou ter que pegar outros projetos. E eu falei, como que eu vou conseguir? Por mais que eu tivesse feito um network, todo mundo sabia que eu tinha acabado de chegar. Era lindo quando eu chegava na obra, a pessoa perguntava assim, quanto tempo você tá aqui? Eu falava, 6 meses. Que legal. Aí a pessoa falava, meu Deus, essa menina aí que se arrumou pra fazer. Só que desde o início eu fui muito dedicada. E, obviamente, eu não dava um passo maior do que a minha perna. Sim. Então, eu comecei com projetos simples, projetos que não exigiam
um nível Fazer um deck ali. Exato. Deck, inclusive, eu demorei um tempo. Era coisa assim, reforma estética de um banheiro, de uma cozinha, para ir dando tempo de eu estudar Entendi. em paralelo aquilo. Um 3D, igual... Eu cheguei a fazer um projeto em 3D para você há muito tempo atrás, que era do show do Alexandre Pires, lembra? Lembro disso. Acho que foi aí que a gente se conheceu, Foi né? aí que eu te conheci. Você estava fazendo um evento com o show do Alexandre Você tava Pires. postando no Facebook. Exato. Eu precisava de um card do layout. E você me achou. Então, você perguntou Você como fez o projeto, que... procurei alguém pra fazer animação. Vida de empreendedor. Eu lembro que você fez uma animação. A gente fez a animação do projeto ainda. Foi. E eu fiquei toda motivada. Eu falei, nossa, eu vou fazer um projeto pro show do Alexandre Pires. Tinha acabado de chegar. O show foi um sucesso. Que legal. O show foi lindo. Eu devia ter mais ou menos uns 6 meses de América quando Foi que a gente você se me conectou, pediu. né? 2017 eu tinha acabado de lançar a BRZ e um ótimo exemplo de falta de foco. Eu vou dividir isso aqui com você que agora que tá acompanhando, tá? Eu tinha acabado de lançar o projeto da corretora de seguros e me apareceu um potencial de investir no show business através de um ex-produtor com experiência de produção no Brasil. Quando você se estica demais, tem um ditado muito lindo naquele livro que eu te falei, que chama One Thing. Quando você corre atrás de 2 coelhos, você vai pegar quantos? Nenhum. E naquela época foi literalmente quase essa fase que eu passei. Falta de foco. Foi uma educação muito cara. Foi um MBA caro. Você lembra que você falou que você fez 7 anos de universidade? Aquele ano foi um MBA pra mim. E que custou Que caro, custou né? caro. Porque eu deixei de ganhar na minha outra empresa e acabei perdendo aonde eu não tinha foco. Sim, entendo. Faz sentido, porque realmente é muito difícil você ter um trabalho de excelência, você ser muito bom naquilo que você faz, se você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. É igual o construtor generalista, né? Sim, Quantos focinhos de porco que você conhece aí que não dá resultado? sim. As pessoas que eu vejo que têm mais sucesso, elas são as mais focadas. Uhum. Elas escolhem um caminho, traçam um projeto e ali elas vão até dar certo. Eu sou o melhor de cozinha. Eu sou o melhor de banheiro. Exato. Ou eu sou o melhor de azulejo. Azulejo Exato. comercial, não faço residencial. Sim. Os caras são bem específicos. Bem específico. Quanto mais específico você for, normalmente melhor você fica, porque aí você foca o teu conhecimento, seu estudo, se você tiver que estudar. Ensina isso aí pra eles de novo. O que é? Quanto o quê? Quanto mais específico você for, quanto mais focado você for, mais sucesso você vai ter naquilo que você escolheu fazer. Da construção, principalmente. Da construção, principalmente. Porque a construção, ela é muito ampla. Você não vai conseguir ser bom em tudo. Você tem que aceitar que você vai ter que traçar um plano, traçar um caminho e seguir nele até você conseguir atingir os seus objetivos. Depois disso, que você tem essa, digamos que, experiência, né? Uhum. Porque Aí você no pode final, começar a expandir para outras áreas, né? Concordo. Por exemplo, eu sou especialista em pintura residencial e agora eu tô entrando em drywall. Perfeito. Concordo. Mas Sim. você já tem uma equipe grande, você já tem um back-office, você já tem contador. Aí sim você pode montar uma outra estrutura de carpintaria. Porque você já tem aquele negócio rodando. Isso. Aquele negócio já tá dando certo. Já E roda sozinho, sem você. Exato, já roda sozinho, sem você. Então, se você pegar um pouco do seu recurso, um pouco da sua energia para investir num braço, como, faço pintura, vou passar a fazer drywall também. Ao invés de passar isso para um outro contrato. Correto. Também dá para fazer. Aí faz sentido. Um cara que manda muito bem nisso é o Bruninho Xavier, do Mass Green Insulation. O Bruninho começou com o Mass Green Insulation, foi muito bem, aí foi pro Mass Green Dumpsters, aí agora foi pro Mass Green Disposal, Mass Green Insulation e acho que tem o Mass Green outro projeto ainda. E é um cara muito focado. E aí a gente vê várias outras pessoas desse jeito também, né? Um de cada vez, né? Um de cada vez. Exatamente. É. Eu percebo um dos erros das pessoas que não conseguem ter muito sucesso exatamente porque elas atiram para tudo quanto é lado. É, Né? isso aí faz muito sentido. Sim. Não, interessantíssimo. E aí a gente se conheceu, voltando atrás, né? Foi. Eu lembro que você me ajudou com esse projeto e depois
eu te ajudei a estruturar a empresa, não foi? Foi algo assim. A gente trocava muita ideia. Aham. E eu lembro que naquela época, apesar de eu ter um network com o pessoal da construção, eles sabiam que eu não tinha muita experiência, às vezes para projetos muito grandes, porque a maioria tem projetos de reformar a casa inteira, eu não tinha condição de fazer aquele projeto, então eu tive que conseguir um meio de arrumar outras pessoas para poder trabalhar. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui, na época, nas comunidades brasileiras que tem dentro do Facebook, a gente tem Nos grupos de Facebook. Vaza Boston. Era muito bom naquela época, né? Muito melhor. Os grupos eram maravilhosos, porque o algoritmo entregava. Tinha um grupo que um cara fez, que bombava na construção, que era um grupo só para construtor. Quando eu achei aquele grupo, eu falei, Ficou rica. É aqui. Tipo isso. Eu falei, é aqui. E eu me apresentava. Eu sempre fui muito honesta. Quanto tempo você tem aqui? 6 meses? 1 ano? 1 ano e meio? Qual tipo de projeto que faz? Eu falo, até aqui eu vou com você. Daqui pra frente eu não consigo ir. Pra eu ter o meu tempo de evoluir na carreira. Isso já era 2018, 2019. Sim, acho que eu comecei a fazer anúncio no Facebook 1 ano depois, talvez, ou antes de 1 ano. Mas eu pegava projetos como o seu, tipo, era um projeto em 3D, que não precisava até de um conhecimento em relação a código. Você não pegava uma ponte pra fazer, né? Não, tipo assim... Não dá, né? Pra sair do zero e você construir uma casa inteira. Eu fui degrau por degrau, a gente tem que ter um passinho de cada vez. Então, quando eu comecei a anunciar, eu pegava esse tipo de projeto, até começar a pegar experiência, conhecimento, para ir pegando projeto que nem você falou, deck, talvez eu tenha pego 1 ano e pouco depois de experiência, né? Até eu conseguir... Não queria ninguém cair no deck, não. Não queria que o deck caísse. Então, eu precisei de aprender a calcular o deck, a entender quais as madeiras. E às vezes, eu ia na obra... mas vai lá passar na minha obra. Eu falo, vou. E eu ia com o meu dinheiro, com o meu recurso. Mesmo que eu não fechasse o projeto. Muito importante. Muito importante. Olha só, explica isso aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. A importância de investir em você. Você fazia o quê? Eu ia na obra com o meu dinheiro. Pra quê? Né? Pra aprender. Como Sim. que você fazia para aprender? Eu ia lá na obra, entrava e saía perguntando. Gente, as pessoas que trabalham na obra foram os meus melhores professores. Porque eles sabem na prática o que, de repente, a teoria, embora muito boa, não ia me ensinar. Então, eu fui lá, eu pagava com o meu dinheiro. Naquela época, o meu dinheiro não era muito, né? Então, eu tinha que gastar dinheiro para comer na rua, para pagar a passagem do trem, né? E aí, eu ia lá e ficava lá. De trem? De trem. E pegava ônibus? Tudo de ônibus, de trem. Não tinha tempo ruim, não. Ia na chuva, na neve, no sol. Ia lá com a minha botina. Tem uma coisa que eu investi de cara. Uma botina para não furar meu pé. Muito importante. Pro frio. Pro frio, não furar meu pé. E eu ir na obra para eles... Não, eu não podia ir com sapatilha pra obra, né? Então, mesmo que eu não pegasse o projeto para fazer. Porque às vezes ele falou, não, vai lá para você ver o projeto que eu quero que você faça. Dá sua opinião, exatamente. Vai lá dar sua opinião. Só que naquela época eu falava, vou lá dar minha opinião, vou lá aproveitar e vou aprender. Então, para mim, era vantagem naquela época. Você queria estar presente, você queria estar sugando o máximo possível de onde tinha. Uma esponjinha seca. Exatamente. Eu era uma esponja. Quando o construtor queria me dar carona, ele ia conversando comigo, exatamente assim que eu me senti, igual uma esponja. Eu tinha uma memória de tudo que ele me falava, de tudo que ele falava sobre a obra, de tudo que ele falava das experiências dele, do que ele errou, do que ele acertou, do que aconteceu. E aquilo parece que meu cérebro ia computando, igual um HD. Entendeu? Aquela sede sua de atuar na sua área estava sendo alimentada. Sim, então eu não me importava. É longe, 1 hora, ele ia passar lá em casa para me buscar. Eu falava, nossa, 1 hora conversando com ele, que maravilha. Aí eu ia lá para Worcester, 1h30 da minha casa. Ia. Nem pegava o projeto, mas voltava cheio de conhecimento. Sim. Então, no começo, eu fazia um dinheiro que pagava as minhas contas. E durante 2 anos... Mas focada em fazer isso, né? Você não fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Você não estava fazendo Uber Food, entregando jornal e fazendo engenharia, não. Vou fazer engenharia. Todo o tempo que me sobrava, eu estudava. É isso aí. Todo o tempo. Investimento paga. Paga. Eu vejo uma falta de foco gigantesca no brasileiro, porque ele é focado muito no recurso financeiro imediato. E eu fico tentando entender de onde vem isso. Sim, eu vou te agora contar uma experiência muito interessante.
Durante 2 anos e meio, eu ganhava menos que uma help. Sim. E eu ouvia... Tá melhor do que eu, porque o primeiro ano da BRZ eu não tinha salário. Eu ouvia o tempo inteiro, sai dessa vida. Você não vai para lugar nenhum. Eu já vi várias pessoas que tentaram e não conseguem. Projeto aqui é muito difícil. Faxina é que dá dinheiro. Você tá deixando dinheiro na mesa. Você tem que acreditar muito no seu sonho. Sim. Você tem que acreditar muito no que você quer. E deve. Porque as pessoas, no modo geral, elas não falam isso pro seu mal. Não. Elas falam Mas é porque isso... elas conhecem. Porque elas querem teu bem, elas me viam ganhando menos que uma help. E trabalhando muito, estudando muito. Minha avó tá acompanhando a gente. O que é uma help? Uma help. Uma help é a moça que ajuda uma outra mais experiente a dar faxina. Então você nem é a faxineira, você é a ajudante dela. Então, assim, pra você ver como que eu ganhava mal. Mas eu ganhava mal numa felicidade. A engenheira tava ganhando menos que a ajudante da faxineira. Tava ganhando menos. A menina que fazia a manhã falava, não acredito que você ganha só isso. Porque tem um deslumbre de que você no começo... porque tá trabalhando e tá ganhando muito dinheiro. Não ganhava. Dentro da BRZ hoje, a gente é uma formação de profissionais. A gente contrata jovens de 18 a 21 anos de idade que não fez faculdade, não tem necessidade. A gente capacita eles têm potencial de ganho enorme. Mas o que acontece? A pessoa tem que investir esse tempo, tem que investir energia. E eu sempre falo, cara, vem aqui, entrevista com a gente, tem documento, você pode tirar licença, vem cá. Por quê? É uma mega oportunidade, só porque muitos não têm paciência para se desenvolver em 6 meses e 1 ano. Eles querem aquele retorno imediato. Sim. E às vezes trabalhar no restaurante é melhor. Exato. Na verdade, eu vi muitas pessoas trocarem sonhos aqui nos Estados Unidos por retorno imediato. Yeah. E acontece todos os dias. Todo o tempo. Todo o tempo. Falta de uma crença. Gente, é uma crença de crescimento, né? Porque é literalmente você assassinar o seu sonho. Sim. É trocar o seu sonho por dinheiro. É trocar seu sonho por dinheiro. Por exemplo, agora, a gente está entrando em recessão. Os próximos 12 meses. Não vai ser fácil. A gente não vai sair até o meados do 3º trimestre do ano que vem. Cara, você tem que sobreviver. Sim. E aí sim, você vai ter que ter 2 trabalhos, 3 trabalhos, inventar moda, mas não deixe seu sonho de lado. Sim. O que eu posso te falar, a gente vai entrar em recessão, não deixe seu sonho de lado. Faz um bico, mas continua atuando na sua área, continua melhorando todos os dias, uma técnica nova. Lembra que eu falei sobre um cozinheiro bom e um chefe de Michelin? Foi o que você fez, você foi um chefe de Michelin. Todos os dias uma técnica nova. Exato. E mesmo que você tenha que fazer um bico, eu fiz também. No primeiro ano, eu tinha que complementar a minha renda, digamos assim. Não dá pra viver de miojo. Não dava. Na hora, meu cérebro ia sentir vontade de comer um arroz com feijão. Então, eu precisava às vezes, fazer uma faxina, que nem você falou, um bico para complementar. Eu lembro que levou 1 ano, talvez, para eu ficar 100% trabalhando com projetos. E ainda assim, uns 2 anos e meio, né? As pessoas... Hoje as pessoas vão saber, porque eu recebi muita mensagem no Brasil achando que eu tava rica aqui. Uhum. Porque, cara, se a faxineira ganha bem, imagina essa menina deve estar comprando um iate. Uhum. Mal sabia que eu tava ganhando menos que a help. Realidade. Outra realidade. Fazer um mime. Eu sabia, eu tinha que acreditar que eu ia vencer aquela barreira do aprendizado. Porque existe um processo, que nem você falou, que leva tempo. Sim. Não dá para você pular 3, 4 degraus de escada. Você precisa de ir 1 degrau de cada vez e subindo. Então não dá. Você tem que ser amável com o seu processo. Você tem que ter paciência com o seu processo. E tudo leva tempo. Tudo leva tempo. Tudo leva tempo, tudo leva foco. Sim. Tudo leva mentoria. Porque durante esse caminho, igual você falou, você teve vários mentores que Sim. às vezes nem descobriram que eram seus mentores. Trocava muita ideia com você. Eu lembro que eu falava, nossa, esse cara, novo, empreendendo. Porque a gente pensa que não, mas a gente vira exemplo sem saber. As pessoas inspiram em você, vê você ali jovem, cheio de energia, empreendendo, e aí a pessoa pensa, nossa,
Se ele conseguiu, de repente, se eu fizer a mesma coisa, eu vou conseguir também. E você serve de motivação. Obrigado, mãe. Então, eu lembro que na época a gente se conheceu nesse projeto, depois a gente trocou muita ideia. Sim. Não lembro se eu cheguei a fazer outro projeto para você ou se foi aquele mesmo. Acho porque que foi eu lembro que aquele realmente mesmo, você ficou nesse período investindo na parte de show, né? Sim. Foi um ano de show e aí eu desliguei porque falta de foco. Não era meu core business. Mas sempre passou muito cliente. Eu passei muito cliente. Sim. Passou muito cliente. Trabalhei com muitos construtores que foram por indicação sua. E o legal, quando você faz um bom trabalho, você deve ter essa mesma experiência também na sua empresa. Sim. Quando você fornece um bom serviço, quando você faz um bom trabalho, as pessoas te indicam. Sim. Quando você faz com amor, vira indicação. Vira indicação. Yeah. Então, eu comecei no Facebook, Sim. anunciei nas comunidades brasileiras, falei que eu estava precisando de trabalho, que eu fazia, botava a lista, faço esse tipo de projeto, ajudo você a tirar permit, né? Até quando eles me encontravam, eu sou uma pessoa muito bom, eu falei, eu choro no velório da sua sogra, se você quiser. Né? Eu brincava com eles e morriam de rir. Eu falei assim, eu tenho esse tipo de serviço, eu já tinha um serviço que eu tinha domínio, e aí eu oferecia no bazar, só que não passou muito tempo, talvez até menos que 6 meses. Esse processo de indicação foi muito rápido. Porque a comunidade brasileira era muito carente. Sim. Ainda é muito carente Muito. A gente de tem pessoas que façam trabalhos como de profissionais certos. Sim. Administrativo de empresa, Sim. contratos, orçamentos de obra, cálculo de material, gerenciamento de obra, enfim, infinitas funções. Sim. Que, de repente, para aquele cara que é um empreendedor, que saiu dos Estados Unidos, às vezes ele não teve muito estudo, mas ele é um cara super trabalhador, ele vai ter muita dificuldade de vencer essa barreira. Sim. Mas ele tem, dinheiro para contratar. E, às vezes, não tem, porque todo mundo fica focado em seguir o mesmo caminho. Eu vou para faxina. Encontrei várias faxineiras contadoras, engenheiras, arquitetas, e que abandonaram, porque simplesmente acham que só tem aquilo ali para ela poder fazer. Então, quando eu vi essa oportunidade... Vários sonhos morrem, né? Só pelo salário. Sim. Quando eu vi aquela oportunidade, eu vi a carência da comunidade brasileira nesse setor, e eles começaram a me indicar, e aquilo me deu confiança realmente para continuar estudando, para continuar desenvolvendo meu trabalho. Dali para frente, eu não parei mais. Tu viu que tinha oportunidade, a carência existia, a necessidade existia. Exatamente, eu sanava muitas dores. E aí a Nayara falou, agora eu posso construir uma ponte. Agora eu posso construir uma ponte. A primeira ponte foi de relacionamento. Legal, foi desenvolvendo. E você tem uma personalidade magnífica, você foi conectando. Sim, e hoje você dá aula com o Jeff, né? Então, assim... Sim. Eu sempre gostei muito de dar aula, eu adoro ensinar. Né? Na verdade, é uma coisa que me vou dá te convidar para o meu muito próximo prazer. projeto, então. Ótimo. Eu gosto, é uma coisa... Sabe aquela coisa assim, o que você faria de graça? Dar aula. A gente está lançando o American Dream Class. Ai, que legal. Então, tipo, esse projeto é um projeto que eu sou um dos investidores do projeto. E é um grupo de empresários que viram essa necessidade de ter informação de como se tornar uma engenheira nos Estados Unidos, como se tornar um carpinteiro nos Estados Unidos, como se tornar um... E aí um profissional vai lá e explica como que faz, e aí a pessoa pode contratar para mentoria depois também. Bacana. E tudo numa plataforma só. Agora imagina você saber para qual cidade que você vai, onde que tem as melhores escolas para os seus filhos, onde que tem melhor custo de vida, tudo numa plataforma só. Sim, muito complementado bacana. com curso de inglês. Então, a American Dream Class vai trazer isso para você, te ajudando a imigrar de uma forma mais inteligente. Sim, muito bom. Muito bom, porque aí as pessoas vão ter a oportunidade de perceber que existem várias outras formas de trabalhar, de fazer a vida nos Estados Unidos, de crescer, e usando o conhecimento que ele trouxe do Brasil. Sim. E querendo ou não, a gente é foda, cara. Não é porque a gente é brasileiro, não, mas eu também acho que a gente vem com muita bagagem, cara, muito inteligente. É incrível, eu venho assim, desenvolvendo uma equipe hispana, e o brasileiro, ele é tão agressivo, ele é tão empreendedor. Você coloca a pessoa para fazer um projeto, passa 3 meses, ele acha que ele já sabe fazer sozinho, ele vai pro outro lado da rua e vai concorrer contigo. Fala, cara, você nem aprender a porra do negócio direito ainda. Calma, irmão. Relaxa, respira, você vai chegar lá. Eu quero ser seu sócio, eu vou te ajudar, mas respira, não é assim.
Já o latino, o hispano, poxa, você vai lá no McDonald's, o cara tá fazendo um trabalho sensacional de atendimento, você fala, cara, tem uma vaga pra você, vamos, não, isso aqui tá tranquilo, tá bem aqui, mas nossa, tá mandando muito bem aí, eu posso te treinar pra você fazer outra coisa. O brasileiro já tá num espectro já de empreendedorismo tão avançado comparado com o hispano que eu não entendo. O pessoal chega aqui, é tipo, vral. Sim. E essa geração nova que é a sua, que eu falo, né, essa onda de imigração, que é uma onda qualificada, é uma onda sensacional. É a galera que já chega já com currículo, experiência e com a meta de longo prazo. Eu não tô aqui só de passagem para comprar uns boi e voltar, não. Sim. Eu sei o que eu quero, eu tenho foco e eu vou chegar lá. E é por isso que o pessoal da primeira onda aqui, né, dos anos 90, não consegue entender. Porque a onda dos anos 90, Nara, que é bem diferente, toda vez que você tiver diálogo, reflete nisso. Quem chegou nos anos 90, eles eram confusos. Eles tinham uma nostalgia de voltar para casa. Sim. E eles não sabiam se iam ficar aqui. Então, vieram para trabalhar para mandar dinheiro. Nunca aprenderam inglês. Mandaram dinheiro para casa. Compraram um monte de lote, boi, gado, o que foi. Mas, de repente, conheceu alguém na igreja, casou, teve filho e falou, agora eu não vou embora mais. É bem comum essa história. Você já viu? Eu já vi tanta essa história repetir. E aí tem uns doidos que voltou com os meninos que nasceu aqui. Sim. Aí os meninos estão voltando agora, porque já estão com 19, 21 e estão trazendo os pais de volta. Verdade. Eu já vi um monte desse também. E assim, eu falo os doidos brincando, porque eu tenho na minha família, né? Então eu sou politicamente incorreto quando eu falo essas coisas desse jeito aí no feed. Mas é porque eu admiro muito, porque você tinha uma qualidade de vida, uma estabilidade, e você chutou o pau da barraca para voltar para casa. Mas por quê? Porque você não tinha um porquê claro, definido, com foco. Sim. Então essa onda sua hoje, eu vejo que vocês têm uma vantagem competitiva muito grande com a primeira onda, a segunda. Porque a segunda já foi depois do final do Fernando Henrique, 2000 ali. Foi quando a minha mãe veio. Certo. E aí eles já vieram já com essa ideia, não, a gente vai ficar aqui. Aí metade vinha com a ideia de ficar aqui, metade vinha com a de voltar. Então ficou metade confuso e metade com propósito. Agora essa onda nova é uma onda de propósito. E quando você tem propósito, você vence. Sim, sim. Quando você tem muito foco, sabe muito o que quer, a tendência é você dar mais certo. Sim. Por isso que eu falei, uma das vantagens que eu vejo das pessoas que já vêm sabendo o que quer, eu sei que é difícil, você chega aqui, você pode até ter que adaptar esse plano, você chega com o plano A, vai pro B, vai pro C, vai pro F, mas no final, você quer o quê? Você quer ficar? Ok, fica. Faz tudo para dar certo aqui. Sim. Você quer ir embora? Embora a gente saiba que muitos desistem, beleza, é realmente isso que você quer? Foca, pega o seu dinheiro e volta. Sim. A questão é, quando a pessoa fica naquela dúvida, a impressão que eu tenho é que ela não vive lá e nem ela aqui. não vive aqui. É uma frustração tão grande, porque hoje, assim, a minha próxima pergunta para você, mas antes da gente chegar lá, para a empresa você tem que ter um plano de negócios. A gente estava falando mais cedo hoje, você estava falando de processos, essas coisas que a gente estava conversando, né? Então, ano passado, eu tinha uma clareza tão grande dos próximos 10 anos da BRZ, tipo a visão, mas tão clara dos próximos 12 meses, 24, 36, para onde a gente vai até 2033, está tão claro para mim. E na minha vida pessoal não tinha. E foi chegando um ponto de frustração tão grande, eu falei, cara, eu tenho que mudar desse lugar. Lembra que a gente estava brincando? Esse frio eu não aguento, eu não posso ficar aqui mais. Viajei para San Diego com a produção aqui, a gente viu um sol maravilhoso, que você virou e falou assim, a gente não precisa nem de filtro nesse lugar, o que eu tô fazendo em Boston? Você acorda, o sol já saiu, você vai dormir, o sol tá lá ainda. E aí aconteceu algo mágico, eu fui apontado pro CAR, né, que é a mesma coisa que a SUSEP aqui. E aí, com esse apontamento, eu tenho 6 anos de comissão. E esses 6 anos, o que me deu? Me deu uma âncora. E foi aí que teve uma chave emocional. Com essa âncora, eu falei assim, ok, eu tenho 6 anos aqui, cara. Não tem como eu sair daqui. Pelos próximos 6 anos, essa é a minha vida. Agora eu vou me condicionar com frio. Então, em breve, você vai ver um vídeo meu aí, tomando banho gelado no lago congelado, me condicionando para aguentar o frio aqui. Porque, da mesma forma, estudar, peraí, eu tenho que ser grato, né? Número 1, tem que ter gratidão pelo que eu tenho. Então, sou muito grato pela posição que surgiu, aonde que eu estou servindo, que vai influenciar a nossa população, vai influenciar a minha carreira. E número 2, eu tenho que ter humildade. Sim. Humildade de falar assim, cara, peraí, eu sou grato por estar aqui, eu tenho humildade que eu sou limitado. E a minha questão de não querer ficar nesse lugar
é psicológica. É normal. Agora, como que eu condiciono meu psicológico? E aí, você procura, você estuda. E eu fui estudar e descobri que tem um Iceman Challenge. Agora vamos tomar banho gelado. Até você ficar condicionado com frio. Olha, você tá de parabéns, viu? Porque eu sou muito friorenta. Vamos pular no lago lá, ó. A gente quebra o gelo lá, então. Vamos tomar banho lá. Acho que eu vou deixar essa experiência pra você. E tá, voltando agora à empresa de 2018 pra cá. 4 anos. É só você hoje? Não. Começou só eu. Em pouco tempo, eu precisei de ajuda. Aí eu contratei uma freelancer. Aí depois eu contratei outro freelancer. Passou pouco tempo, esses freelancers já tornaram pessoas frequentes, né? Fixas, digamos assim. Hoje nós somos 10. Uau! Incluindo você? Incluindo eu. Isso porque a gente tá no inverno. Porque normalmente o verão a gente tá pra 13, 14. Que porque legal. realmente o verão aqui é onde todo mundo... parece que querem reconstruir Massachusetts, né? E olha que a gente não tem... Eu me engasguei aqui agora. Quer reconstruir Massachusetts. E olha que a gente não tem furacão, nem terremoto. Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Meu Deus. Eu ia ter que triplicar a minha equipe. Mas, depois do Covid, você falou da recessão, é engraçado como que em grandes crises, às vezes, vem grandes oportunidades. Para nós, da construção, o Covid, por exemplo, foi maravilhoso. Você sabe por quê, né? As pessoas ficaram mais em casa. E aí, o que aconteceu? Querem mais conforto. Não, eles começaram a olhar para aquela cozinha e falaram, não, que porcaria, é isso que eu tenho. Eu falei, não, eu quero uma melhor. Você não sabe o que eu fiz de jacuzzi. Jacuzzi era top 1. Eu imagino. Piscina, eu fiquei sabendo que tem... Piscina, jacuzzi, ficava em falta. Tem o cara tinha que 2 anos de esperar. espera, até agora, né? De piscina. Academia, no basement. Todas essas coisas, esses recursos que às vezes a pessoa procurava fora, elas colocaram na casa. Então eu comecei a pegar muito projeto. Aí ali foi o boom da minha empresa. Ali foi a chave. Aí ali eu comecei a contratar cada vez mais, ao ponto da gente chegar mais ou menos com 14. A gente tem que diminuir no inverno, porque por conta daqui do solo congelar, tem muitas construções que não dão para ser feitas, não dão para ser executadas ali por conta do solo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu quero construir a minha própria casa. Hoje você me dá o suporte nisso tudo? Sim. Então vamos supor que eu quero fazer um plano da casa completo. Sim. Quero jogar no chão e jogar para cima de novo. Você me entrega o projeto inteiro. Inteiro, desde a fundação, projeto arquitetônico, projeto de design, todas as partes da casa, completo. Maravilha. Ó, gente, se você estiver pensando aí, ó, de construir, então você já sabe, ó, com quem que você entra em contato, viu? É sensacional. Eu quero fazer umas brincadeiras dessa ainda. A gente tá com um grupo legal e agora eu já sei pra quem que eu vou ligar. E você? Já sabe pra quem que você vai ligar também? E mais legal, a gente vai colocar o contato dela aqui embaixo, o Instagram, não sei se você tem canal no YouTube também, mas a gente vai colocar todas as informações, segue ela. E se você for engenheira no Brasil e tem esse sonho, entre em contato, né? Sim. Troca figurinha. Se você for arquiteto, troca figurinha, porque eu fiquei sabendo que você também está pensando em contratar para o verão de novo. Vamos abrir vagas para mais 2 pessoas na minha equipe e a gente faz esse treinamento no inverno. Que legal. A gente tem aquele tempo da pessoa ir absorvendo todo o processo, como foi comigo. A gente vai fazer com 2 pessoas para integrar na equipe. Muito show. Não, sensacional. Nossa, a gente cobriu tanta coisa aqui. Sim. Amei o bate-papo, amei a sua história. Meus parabéns, né? A menina lá do interior do Rio, que chegar onde chegou e não é fácil. E quando você senta no sofá e que você reflete nessa história sua de onde você saiu, e você está sentado aqui hoje, e você pensa nos próximos 5, 10 anos, qual que é a definição de sucesso para a Naira? Bacana. Para mim, sucesso realmente é uma coisa muito subjetiva. Onde que você se vê? Vamos supor que você está sentado no seu sofá, tomando guaraná, comendo pipoca e assistindo o filmezinho que passou da sua vida dos próximos 5 anos. O que você vê? Sucesso para mim é liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolhas. Ser livre para poder fazer aquilo que eu sinto no meu coração que eu posso fazer. Então, como eu gosto muito do que eu faço, e realmente eu sinto paixão pelo meu trabalho,
Então, Tu gosta daquelas colunas, né? pois é, não vou dizer que eu tô abraçada. Onde você se vê abraçada numa coluna? Abraçada numa viga. Mas provavelmente eu vou estar realizando não só o meu sonho, mas o sonho de outras pessoas que estão junto comigo. Então isso é um prazer para mim dentro do empreendedorismo. É não só conquistar todas essas coisas juntos, essa liberdade, seja de tempo, financeira, que eu sei que principalmente o pessoal do Brasil é muito importante, porque aqui a gente estava conversando, às vezes a pessoa, se ela não quer seguir a carreira dela, ela vai pro Uber, ela também ganha dinheiro. Sim. Então, não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de propósito, eu gosto do que eu faço, eu trocaria isso realmente, igual ensinar, é uma coisa que eu faria de graça, de tanto que eu gosto. Então, possivelmente, eu vou ainda estar investindo nesse sonho, investindo nesse projeto. Que delícia, ensinar é gostoso, né? Dividir conhecimento é fenomenal. E agora a gente vai chegando aqui no final. Obrigado pela resposta. E eu bato muito nessa tecla, e você, principalmente você que morou no Rio de Janeiro, trabalhou ali no meio de vários empresários, você viu né, como que a vida é levada ali, né, no Rio, capital. E aí você vem para Massachusetts, que é também uma cidade praieira, mas um pouco diferente, né? Bem diferente. A gente não prioriza muitas coisas que existem no Rio. Não compara, Thiago, a praia do Rio de Janeiro. E aí a gente... eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Quando você traduz rich de inglês para português, a tradução seria... Rico. Rico. E quando você traduz wealth de inglês para português, a tradução... O pé da letra é riqueza. Riqueza, né? E quando a gente pensa em português, rico e riqueza, o que vem na cabeça? Eu acho que de rico, a primeira coisa é o dinheiro. Agora, riqueza realmente transcende a questão financeira. Né? Mas no Brasil, quando você fala, nossa, que a pessoa tem uma riqueza grande, Brasil, o que vem na se você cabeça? falar riqueza, é dinheiro. É dinheiro. Bens materiais, um carro legal, uma casa legal, roupas de marca. Sim. E aí, você que já está nessa experiência aqui de Massachusetts já o quê? 5 anos, 6 anos já, né? 6. Indo para 6 agora. E principalmente na região do South Shore, que é onde você atua bastante. Sim. Você vê a riqueza de uma forma hoje gringa, né? Principalmente, Sim. não gringa, mas nova inglaterrana, vamos colocar assim, New Englander, que é bem diferente. Qual que é a definição de riqueza para você, Nayara? Para mim... realmente aqui é muito diferente, né? É o milionário de chinelo. É o cara totalmente... Você olha, você não faz a menor ideia, diferente do Brasil, em termos de vestimenta, o carro que ele dirige, a casa que ele mora. Então, para mim, hoje, definição de riqueza é amigos, família, tempo de qualidade, que é uma coisa que, quando você empreende, principalmente num país como os Estados Unidos, onde eu tive que estudar em outro idioma, leva muito mais tempo, trabalha demais, você tem pouco tempo de qualidade com amigo, com família. E você acha tão bobo isso no Brasil, que todo mundo passa na sua casa sem avisar para tomar um café. Sim. Você está sempre ali conversando com as pessoas, você está sempre em contato com alguém. Aqui é tão raro esses momentos. Se a pessoa bater na porta da sua casa sem te avisar, você chama a polícia, né? Tipo isso. Ó. Você fica assim, quem que chegou? Quem que tá aí? Chegou aí? Aqui não abre a porta, vai não. na sua casa sem marcar horário. Então, pra mim hoje é tão bom ter esses momentos, ter esse momento de poder viajar, de você estar no momento de lazer com quem você gosta, fazendo o que você gosta. E isso, às vezes, não custa dinheiro. Sim. Simplesmente é aquele tempo de qualidade que, para quem tem filho, ficar com o filho, ficar com os pais. Você muda muito a sua concepção de valores. Tem pessoas que me falam, quando eu chegar aí eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar aquilo. Eu falei assim, depois de uns 6 meses, até menos. É tão normal, todo mundo tem... Você perde o valor dessas coisas materiais. E você começa a dar valor a outras coisas. Então, esses valores, a gente aprende pra muito mim, aqui também, né? Com demais. O americano. Aprende mais com o americano. O americano, ele não dá valor a coisa material. Ele não está se importando com como você está se vestindo. Com a televisão, o carro com que você está dirigindo. O que você tem para oferecer? Sim. Como ser humano. Como ser humano. Então, você foca em outras coisas. E essa riqueza, né, não está relacionada a dinheiro. Não importa o quanto você tenha, esse tempo com seus filhos, com certeza que você tem hoje é impagável. É muito importante. Não, eu amei a resposta.
Quero te agradecer por ter tirado o tempo por estar aqui hoje. Isso aqui não aconteceria se não fosse pela produção. Produção, quero te agradecer aí por tudo que vocês fazem na gravação aqui, o Matheus, tem a galera na edição, Maiara, o Dan e o Rock, aí, um dos nossos patrocinadores, a BRZ, que é o patrocinador principal. Gente, eu amei conhecer a história da Naira. Espero que vocês gostaram tanto que eu curti. Se você não pegou os insights, volta e assiste de novo. Se você curtiu, dá um like, comenta, segue o canal dela. Quem sabe um dia você não constrói uma casa do chão ou coloca uma jacuzzi, né? Vai que. Segue o canal dela, a gente tá colocando aí, curte, comenta, manda pra quem deveria assistir. Sabe aquele amigo seu arquiteto, engenheiro, que não sabe o que faz da vida? Bota ele pra assistir esse vídeo aqui que vale a pena, não vale, né? Vale. Quer deixar uma mensagem pro pessoal? Bacana, foi um prazer estar aqui com você também, Thiago. Obrigada pelo convite. Eu realmente gostei muito de compartilhar a minha história e mostrar para as pessoas que realmente é possível a pessoa seguir o sonho dela. Aqui a gente vê muitos arquitetos, muitos engenheiros que têm essa vontade, mas acreditam que não é possível. Então, tá aí. E tem mercado para todo mundo. Tem mercado. A gente está aqui mostrando para essas pessoas que vale a pena acreditar, vale a pena se esforçar, que elas vão conseguir. Então, para mim, foi um prazer compartilhar a minha história e mostrar um pouquinho do que eu já fiz. E, realmente, muito obrigada pela oportunidade. E disponível para mentoria também, se o pessoal quiser? Sim, com certeza. Show. Então, entre em contato, que ela está disponível para mentoria também. Obrigado, viu? Obrigada, Thiago. Daqui 5 anos a gente reconta a história de novo. Sim. Até a próxima, gente. Curte aí, hein? Segue o canal. Segue a Naira. This is the Thiago Prado Experience.